Estamos começando mais um programa de Bem com a Vida. Caê Magalhães que está apresentando, e vocês devem estar perguntando o que esse maluco está fazendo aí no lugar da Vera. A Vera ela está numa viagem em negócios e pediu para hoje eu fazer essa cobertura para ela do programa, já em respeito a vocês e para continuar, né, esse programa maravilhoso que tem aqui toda segunda, quarta e sexta, todos de Bem com a Vida, né? Estamos aqui hoje com Valnei Arenque. Ela é psicóloga, ela é colunista também mensal da revista Zona Norte, colunista quinzenal do site W Mulher, colunista semanal do chat da IG, e toda sexta-feira às 17 horas ela responde questões sobre comportamento e relacionamento neste chat, né? Bom dia, Valnei. Olá, bom dia. Muito obrigado pelo convite. Estamos aqui. Vamos ver o que nós vamos responder hoje. Legal, legal. Bom, primeiramente aqui eu já queria te fazer uma pergunta. Aliás, antes de fazer a pergunta, vamos explicar o tema para os netespectadores. Hoje vamos falar sobre violência doméstica e relacionamentos entre maridos, mulheres e familiares em geral, né? Isso, é um assunto extenso, dá para a gente falar bastante coisa. Acho que nós vamos ficar aqui a tarde inteira. Então, esse assunto dá para abordar bastante coisa. Se deixar muitas a conversa, coisas. Ela rola muito. E um assunto de muita importância hoje em dia. Hoje não, eu acho que sempre foi. Né? Sempre foi importante falar sobre a violência. E hoje nós vamos aqui falar sobre a violência doméstica e todos os tipos de violência que existem, não é? Certo. Eu vou começar te fazendo a primeira pergunta aqui, então. Quais são os tipos de violência doméstica que existem? Então, existem vários tipos de violência doméstica. Então, existe a violência física, que é uma violência de agressão. Existe uma violência psicológica. Existe uma violência moral, que, claro, está ligado à psicológica. Existe uma violência sexual, e isso eu acho importante a gente estar depois falando também. E existe uma violência patrimonial. Mas acredito que a gente vai falar mais, não sei como que você quer, mas eu acho importante falar sobre a agressão física e a sexual, que eu acho que é o que mais se vê hoje. São as mais graves, né? Que está mais aparecendo, né, hoje em dia. Sim. São esses tipos de violência? Eu penso que sim, porque a população não tem tantos patrimônios por aí para ter uma violência patrimonial, não é? Então, é muito mais, vamos dizer assim, comum, tá? Uma violência física, que são as agressões, e a violência sexual, que é um assunto importantíssimo. Legal, legal. E o que você tem para dizer para a gente, vai começando dessa violência física, violência sexual, o que leva as pessoas, no caso, a agredirem o seu parceiro, a sua mulher, de repente os filhos, tantos casos que a gente vê hoje na televisão de filhos que são mortos pelos pais, são judiados. Tá, eu vou começar falando um pouco sobre a violência doméstica no quesito lá, agressões físicas, não é? Hoje em dia está passando uma novela, parece que é algum horário que tem mostrado isso, e eu estou gostando porque é muito verdadeiro os personagens, né? Então é aquela mulher que ela apanha mesmo do marido, né? Ele tem uma violência psicológica, obviamente, tá? Onde vai colocando ela para baixo, vai fazendo com que ela se sinta uma pessoa diminuta na vida. Agressões verbais, na verdade. Verbais. E aí ele começa a bater nessa mulher, né? E essa mulher, ela vai ficando, ela vai sendo agredida e ela vai ficando. E eu quero ressaltar que a violência doméstica não existe só de mulheres apanhando. Existem homens também que apanham. Claro que num número bem menor, mas isso também existe. Agora, a gente pode ficar pensando o que vai acontecendo com essa mulher, né? Essa mulher ela vai perdendo a estima dela, a autoestima dela, e ela vai acreditando que aquele homem, porque ele vai colocando isso na cabeça dela, que ele é o único que vai amá-la, ele é o único que vai gostar dela, e ela vai ficando numa dependência deste homem, né? Ela vai se tornando uma mulher dependente, porque ela pensa, se eu deixá-lo, ninguém mais vai me querer, se eu deixá-lo, o que vai ser? Então, ela vai ficando com medo de que esse homem abandone ela.
e ela vai permanecendo. Algumas acabam pedindo ajuda, socorro, isso existe quando elas se veem numa situação difícil, e algumas, pouquíssimas, vão à delegacia das mulheres pedir ajuda e socorro e tal. E por que será que as mulheres, no caso, elas se recusam a pedir ajuda? Ou elas recebem ameaças, na verdade? Então, tem uma situação assim que, primeiro, elas acreditam, e acreditam de verdade, e cuidado, porque isso não é verdade, elas acreditam que eles vão mudar. E eles não vão mudar, minhas queridas, vamos deixar isso claro. Elas acreditam, não, é só dessa vez, não, de uma outra vez não vai acontecer mais, e ele não vai fazer mais isso, e isso faz com que elas não denunciem. Uma das coisas. Outra situação que faz com que elas não denunciem é que elas têm medo também, porque elas vão até a delegacia da mulher, elas denunciam e voltam para onde? Elas voltam para casa. E quando elas voltam para casa, possivelmente este homem ou esse outro parceiro, né? Ele vai fazer aquele melodrama, que é muito comum. É porque você fez isso comigo, porque eu te amo, te adoro, não vou fazer mais. E logo em seguida, ele vai fazer de novo e vai bater nela. Quer dizer, então o cara ele agride a mulher e logo depois se faz de coitado e a mulher aceita essa situação. Sim, porque, na verdade, tem uma situação em que ele manipula esta mulher, né? Ele vai manipulando. Porque após a surra, por exemplo, se a mulher, vamos supor um exemplo, se ela levanta e diz, eu vou embora, então, alguma coisa que ela consiga falar, na hora, ele chora, pede perdão, diz que isso nunca mais vai acontecer. Mas cuidado, gente, porque é difícil não acontecer. É difícil. Então, aí ele vai fazendo esse jogo de manipulação. Aí ele fica irado e bate. Depois ele manipula toda a situação. Tá? E não vamos esquecer, gente, um chute já é uma violência física. A violência é considerada gravíssima, no caso. Não? Todas as violências físicas eu penso que são gravíssimas. E eu acho que as mulheres ou as pessoas que vivem isso precisam de uma ajuda. E existe também a violência contra a criança, né? Não é? A violência contra a criança, pais que também batem nas crianças e ficam desmedidos com as crianças e batem muito. E, enfim, também existe uma agressão intensa física contra as crianças. Ainda bem que hoje nós temos aí direitos das crianças e tal.